Oi pessoal, tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Bozzi do canal Filmologia e hoje eu tô aqui pra falar com vocês de um filme que eu simplesmente nunca achei que eu ia falar porque ele não é um dos meus favoritos, mas eu gosto dele, ele fez parte da minha infância, mas eu acho que a gente tem que falar dele porque ele é muito importante pra história da Disney e pra história do cinema, e ele tá completando 82 anos no dia que eu tô postando esse vídeo. Se esse filme não existisse, com certeza o mercado de animações não ia ser do jeito que a gente conhece hoje e talvez outras produções de Hollywood, porque, de fato, esse filme contribuiu muito para a indústria hollywoodiana. Então eu quis aproveitar que esse filme tá fazendo aniversário para falar um pouco dele e do quão importante ele foi para a indústria do cinema e para o mercado de animações. Então hoje a gente vai falar de Branca de Neve e os Sete Anões. Já vai deixando o seu like aqui no vídeo porque isso me ajuda muito. E se você gosta de Disney, filmes, séries ou qualquer coisa relacionada ao universo do cinema e da TV, se inscreve no canal porque é disso que eu falo aqui. Cara, Branca de Neve e os Sete Anões, ele tem uma importância tão grande para a história do cinema. A história da produção desse filme fala muito sobre a Disney, sabe? Como a Disney se tornou o que ela é hoje e também como o cinema se tornou o que é hoje. Muita gente acha que ele é um filme irrelevante por ser antigo, sabe? Muita gente não dá valor para as animações antigas, sendo que foram elas que fizeram o cinema de animações, o mercado de animações ser o que ele é hoje. E é graças à persistência do Walt Disney em seguir os sonhos dele que a gente tem um mercado de animações como a gente conhece hoje. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar até pra quem não é fã de Disney que Branca de Neve e os Sete Anões têm mais relevância do que você imaginava. Na época que o Walt Disney decidiu que queria produzir um longa animado sobre a Branca de Neve, não existia simplesmente nenhum outro filme, tipo de 1h30, animado, nenhum. O Walt Disney era a primeira pessoa a ter uma ideia louca como essa, que não é louca hoje em dia, mas naquela época era tipo retardadice, entendeu? O irmão dele, a mulher dele, um monte de gente tentou convencer ele a não fazer, porque tipo, era realmente uma loucura tremenda, porque ia gastar muito, ia levar muito tempo e ninguém ia querer passar 1h30 sentado no cinema assistindo um filme animado. Naquela época, a Disney só produzia curtas animados, tipo, no máximo 10 minutos de duração. As histórias não eram complexas, não tinham profundidade, eram histórias leves, engraçadas, sabe? Tinha uma palhaçada ali a cada 2 segundos, entendeu? Então era uma coisa leve de assistir. Fora isso, até os curtas-metragens animados eram considerados gêneros cinematográficos inferiores. Então, quando o Walt Disney anunciou para a imprensa que ia produzir o primeiro longa-metragem animado da história do cinema, eles batizaram o filme como A Tolice de Disney. Eles achavam que ninguém ia querer ficar com a bunda sentada ali na cadeira assistindo um filme de animação 1h30, mas gente, eu fico muito mais tempo que isso assistindo série, assistindo filme, então essa gente aí não sabe de nada, né? O orçamento desse filme começou mais ou menos em $250 mil, que era um valor 10 vezes maior do que eles estavam acostumados a investir nos curtas. Até que o custo final da produção do filme chegou a $1,5 milhão, gente. Vocês têm noção do que significava gastar $1,5 milhão em um longa animado naquela época? Eu não sei vocês, mas quando eu tô querendo alguma coisa e eu acho que ela não vai dar certo, eu penso em desistir, acho que todo mundo pensa assim. Mas aí eu penso no Walt Disney como um exemplo, porque cara, a persistência que esse cara tinha com as coisas que ele queria era absurda, sabe? E várias vezes ele fracassou, claro, todo mundo fracassa em algum momento, mas olha a persistência que o cara teve. Todo mundo tava metendo pau numa ideia que ele queria, que é simplesmente a ideia mais revolucionária do mundo. Não, mentira, calma, não vamos exagerar, né? Mas a ideia que era considerada absurda naquela época mudou o cinema. Então eu acho que essa é uma história que a gente devia levar como um exemplo. Enfim, eu acho que eu desviei um pouquinho do assunto, então vamos retornar aqui pro assunto principal. A produção do filme começou em 1934 e terminou em 1937, que foi o ano do lançamento. Ele foi lançado no dia 21 de dezembro de 1937, exatamente 82 anos atrás. E o filme simplesmente deu um tapão na cara de todo mundo que estava duvidando do projeto. A estreia foi um sucesso, o público e a crítica amaram o filme, eles reagiram da forma que a produção esperava e arrecadou $8 milhões em bilheteria. E ao longo dos anos eles foram relançando o filme e hoje o filme tem nada mais nada menos do que $418 milhões em bilheteria. Muita gente considera o filme sem relevância assim porque não corresponde com a necessidade do cinema atual e também por
por ser uma animação antiga, sabe? Tem gente que acha que a animação antiga é sinônimo de filme podre, o filme lixo. Principalmente por não ser uma animação 3D, né? Tem gente que considera que a animação 2D é inferior porque não é 3D, sendo que 3D envelhece muito mais rápido do que a animação 2D. E eu digo isso porque quando eu era criança, eu não via o filme como um filme velho, eu achava que tinha sido lançado tipo outro dia. Então sim, eu acho que esse filme envelheceu super bem em relação a tipo filmes 2D como Toy Story 1. E depois desse sucesso estrondoso na época, Branca de Neve e os Sete Anões se tornou simplesmente a base para praticamente todas as animações que a gente conhece hoje, apesar de elas serem bem diferentes, mas teve todo um processo de adaptação e essas coisas. E esse filme não influenciou só as animações, mas também teve certa influência nos filmes live action. Durante a produção desse filme, o Walt Disney inventou um método chamado storyboard, que é basicamente um desenho que tá mostrando tudo que tá acontecendo. Não, tudo que tá acontecendo não, né? Tudo que deveria acontecer na cena e que tá descrito no roteiro. Esse é um método utilizado não só nas animações, mas também nos filmes live action. Tipo, todas as produções eles usam storyboards. Com esse filme, eles também desenvolveram outros métodos que possibilitaram o avanço da animação até que ela chegasse no que a gente conhece hoje. Um desses métodos é a câmera multiplano, que ela dá uma impressão de profundidade na cena. Claro que hoje em dia não utilizam essa câmera multiplano, porque, saca só, olha a foto que eu vou colocar aqui. Ela é imensa, dava maior trabalho para colocar os desenhos ali e gravar. Então não utilizamos mais esse método hoje, né? As animações são feitas no computador. Muita gente fala que o Walt Disney estava planejando fazer esse filme, tipo, muitos anos atrás, porque ele já tinha usado alguns recursos de Branca de Neve em outros curtas da Disney. A câmera multiplano, por exemplo, já tinha sido utilizada pela primeira vez no curta O Velho Moinho, da série Silent Symphony. Não sei se eu pronunciei certo, eu vou deixar o nome aqui na tela. Esse filme também foi o primeiro longa animado colorido da história do cinema, graças a um recurso chamado Technicolor. A primeira vez que ele foi usado não foi em Branca de Neve, ele já tinha sido utilizado outra vez, mas Branca de Neve foi o primeiro longa colorido. A primeira vez que o Walt Disney usou o recurso do Technicolor foi em um curta dessa mesma série de curtas chamado Flowers and Trees. E também o som sincronizado com a imagem naquela época era uma coisa bem complexa e muito rara de acontecer. A Disney começou a fazer sucesso quando ela estreou o primeiro curta com som sincronizado junto com a imagem, que foi o Steamboat Willie. Então o Walt Disney pegou todos esses recursos que ele já estava experimentando nos curtas da câmera multiplano, Technicolor, áudio sincronizado com a imagem para fazer Branca de Neve. O tipo de narrativa dessa história também influenciou muito os outros filmes que foram produzidos depois desse. Eu sei que pra gente pode não parecer, mas naquela época, Branca de Neve e os Sete Anões tinham uma história bem profunda. É meio estranho eu falar isso, porque Branca de Neve e os Sete Anões é uma história que a gente considera rasa, mas naquela época, para uma animação, era considerado uma história complexa e profunda. Os curtas animados que foram lançados antes de Branca de Neve eram curtas muito pequenos, então a história não tinha tamanho, sabe? Não tinha profundidade. Então, com um filme animado de 1h30, a história tem profundidade. Então, vocês podem apostar que se não fosse esse filme e a persistência do Walt Disney, o cinema de hoje em dia ia ser muito diferente. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, porque isso me ajuda muito. E se você gosta de Disney, filmes, séries ou qualquer coisa relacionada ao universo do cinema e da TV, se inscreve no canal, porque é disso que eu falo aqui. E se você quiser, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição também. Lá no meu Instagram e no meu Twitter, eu tô sempre comentando as novidades do universo do cinema e da TV. Então, se você gosta de ficar ligado nesses assuntos, me segue lá. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.